30. Vamos ver o que você acha. Vamos comparar. Você depois vai me dizer se CESP é mais difícil ou mais fácil em conjunções, tá bom? Eu coloquei do melhor ao pior de CESP aí para você. Questão 30. A banca diz, no trecho, a objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. A conjunção E possui valor aditivo e estabelece uma relação de coordenação entre as orações ligadas por ela. Então, a banca quer saber se esse E está somando, se ele tem valor aditivo. Então, vamos ver. Aí, eu vou fazer aquilo que eu fiz lá, né? Vamos ver, ó. O que ele está ligando? Vamos colocar os colchetes? Ele diz o seguinte, ó. A objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros. É essencial e depende de critérios de valor. Então, veja, na hora de uma questão como essa, você pensa assim, será que está opondo? Que às vezes o E é adversativo. Mas está opondo ou está somando? Ó, é essencial e depende. Então, ela faz as duas coisas. Então, tá lindo, certo? Próxima. A supressão do termo tanto concomitantemente com a substituição do termo quanto por e, manteria a correção gramatical e a coerência do texto. Bora lá. Tanto quanto. Então, venha comigo, ó. Entre eles é possível mencionar o avanço na conscientização da luta pela implementação de direitos. Decorrente. A banca quer, presta atenção, ela quer que você retire o tanto, então você vai retirar o tanto, e ela quer que você substitua o quanto por E. Então, você vai substituir esse quanto por E. E ela pergunta se isso manteria a correção e a coerência do texto. Então, vem, ó. Ele disse, decorrente, tanto da amplitude, então ele diz que a luta pela implementação de direitos é decorrente da amplitude do texto constitucional e das inovações tecnológicas. Eu já estou até dando a resposta. Ora, então, quando ele usou o tanto quanto, lembra aquela questão da FGV igualzinha a questão da FGV. Lembra que a FGV pegou o tanto quanto e pedia o valor semântico do tanto quanto? Tinha a opção comparação e tinha a opção adição? O CESP faz igual, só que está perguntando se eu posso trocar pelo E. Sim, porque o tanto quanto é aditivo, certo? O tanto quanto está somando. É decorrente disso e disso. Coisa linda, você já sabe isso daí. Próxima, 32. Aqui a banca diz, mantém-se a correção gramatical e as informações originais do texto ao se substituir a correlação. Pô, isso aqui você já domina geral, ó. Não só, mas também. Por não somente, como também. Então, olha aqui, ó, você tá lá, ó. Vou lá para o texto. Entretanto, é preciso que os países não só reforcem políticas compensatórias, mas também atuem. Não só reforcem, mas também atuem. Você já conhece isso? São as expressões correlativas de adição. A banca quer trocar por outras correlativas de adição. Está trocando 6 por meia dúzia, certo? Adriana, só voltar para você não se desesperar aí. Dei uma olhadinha aqui no chat para ver se está tudo bem. Adriana, mudou o sentido na anterior? Não, claro que não. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Deixa eu só voltar ao anterior para não deixar ninguém com dúvida. Adriana, a supressão do tanto quanto por E manteria a correção gramatical e a coerência. A banca só falou em coerência, que é a lógica. E o sentido? Sentido também. E sentido. A banca não falou em sentido, mas manteve o sentido. O outro lá nem sabe, mas você já fez isso daí. O tanto quanto é aditivo. Traduzindo, ótima pergunta aí do chat. Se na anterior tivesse perguntado do sentido, porque só falou em coerência, estaria certa? Sim, porque é tanto quanto aditivo.
O outro lá vai achar que é comparativo tanto quanto, e que mudaria o sentido. Claro que não, o tanto quanto é aditivo. Tudo bem? Então manteve o sentido também. Beleza, ótima pergunta que é para você não esquecer esse negócio. Aquele tanto quanto lá era igualzinho a E. Bora para a próxima, 33. 33, a locução, além de, estabelece uma relação de adição no período em que ocorre. Tá, Adriana, o que a banca quer com isso, hein? É que o além dele pode trazer a ideia de lugar. Tipo, eu moro além do mar. É disso que o CESP está falando nessa questão. Esse além de, porque além, né? Pare para pensar, o além normalmente é lugar. Esse aqui é lugar ou é adição? Então vem comigo, ó. Além de, para eu saber se é adição, eu tenho que ver o que ele está unindo, ó. Ele está unindo o quê, ó? Além de, leia comigo, ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da transparência, da impessoalidade, décadas antes de eles serem consolidados na Constituição Federal de 1988, o renomado escritor Graciliano Ramos foi um gestor. Que luta! Você tinha que ler até o final, só para você ter uma ideia, ó. É que houve um deslocamento do além de, que foi lá para o início do período. Na verdade, ó, além de ter sido isso, Graciliano foi isso. Além dele ter incorporado blá, 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 ele foi um gestor. Pronto, fui ao texto e entendi que ele foi isso e isso. Então, esse além de tem valor semântico de E. A banca pergunta se é adição, item certo. Entendeu? Que top. CESP é banca, mãe, que está querendo te ensinar a ler, mostrando que esse além de, nesse contexto, soma duas informações que estão distantes uma da outra, mas faz sentido, ele é aditivo. Bora mais, 34. PRF, prova para PRF. A banca veio nessa pegada, olha o que ela diz. Mantendo-se a correção gramatical e coerência, que é lógica. A conjunção e, em, e, não, por deficiência da ciência, poderia ser substituída por mais, e, não, tá aqui o e não. A banca quer saber se ele é igual a mais. Quando é que o e vai ser igual a mais? Quando for adversativo. Então, lembra como é que se resolve esse tipo de questão? Você vai ver se há uma oposição. Tá, eu vou ler aqui desde o início, ó. É claro, leia desde o início para saber se esse e não está opondo, ó. É claro que o definitivo da ciência é transitório. E não por deficiência da ciência. Então, ele disse, é transitório. E não... Então, ele diz o sim e depois ele diz o não. É por isso e não por isso. Então não é o e, é o e não. Esse não resolve tua vida. Esse e tá ligado ao não, então tá negando. Então ele tá opondo, certo? Tudo bem? Oposição entre a afirmação e a negação. Bora mais. Questão 35. Aqui a banca diz: no contexto em que ocorre, a conjunção e possui sentido adversativo, mesma pegada. A banca quer saber se traz ideia de oposição, podendo ser substituída, sem prejuízo para os sentidos do texto, pela conjunção mais. Então vem comigo, ó. Quero saber se poderia ser substituída por mais, por mais. Tá, Adriana, como é que eu faço isso mesmo, minha filha? Tem que ver se há uma ideia de oposição. Tá, para onde eu olho? Você vai colocar os colchetes. Vá por mim, os colchetes salvam. Vou ler aqui o início, ó. A avaliar pela situação que se vive nas escolas, talvez esta prática de formação não tenha servido ao que se propôs. Então, antes do E, ele está falando que a prática não serviu. Ou seja, está falando coisa ruim. Negativo. Eu sempre gosto desse negócio de negativo e positivo, que é para me dar um norte isso. Sempre me dá um norte. Me ajuda, ó. Então, ele está falando coisa ruim. Vamos ver depois do E. Se ele estiver falando coisa boa depois do E, então tá certa. Vamos ver, ó. Não e não.
Ó, não se poderá imputar a responsabilidade à incipiente concepção. Não isso e não aquilo. Ele não falou não e sim. Ele não, como a anterior, em que ele afirmou e negou. Ele está negando 2 vezes. A banca quer trocar o E por mais? Não. Esse E soma 2 negações. Errado. Ele não tem valor adversativo. Por quê? Valor adversativo é positivo e negativo. Esse E está somando 2 informações. Não é nem ressalva, não. Se fosse ressalva, estaria certo. Estaria certo, porque o mais, ele pode ter o valor semântico de ressalva ou oposição. Não, esse E é aditivo. Por que ele é aditivo? Porque está somando 2 coisas. Ó, não fez isso e não fez aquilo. Ele não serviu e não vai também poder imputar, entendeu? Muito top. Adri, então quando é que o E pode ser trocado pelo mais? Quando ele tiver valor adversativo. Quando é que ele vai ter valor adversativo? Quando eu olhar os colchetes e vir que há uma ideia de oposição, tipo positivo negativo. Se eu olhar os colchetes e vir que não há oposição, só há informações que se acrescentam umas às outras, aí o E não tem valor adversativo, entendeu? É negação, negação. Tudo na vida tem a ver com polarização. Vá por mim, o mais e o menos salvam. 36. O elemento coesivo sentencial, entretanto... Caramba, olha a banca, já tá esquecido daqui. O cara dá até uma desanimada. Olha isso, o elemento coesivo sentencial. Traduzindo, a conjunção, entretanto, tem a finalidade semântica de introduzir uma relação de adversidade entre a informação expressa no período de que faz parte e a informação expressa nos períodos que o antecedem. Essa aula está rolando ao vivo e eu tive que... Então, ó, você que vai assistir a aula gravada já vai pegar o material organizado aí, mas quando eu preparei essa aula eu não tinha colocado o texto todo. Mas depois, quando eu olhei a questão, eu vi que precisava ter o texto todo. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Então, eu coloquei o texto todo, tá? Você que está assistindo ao vivo, talvez não esteja vendo o texto todo, mas agora você vai olhar aqui no vídeo. Então, vem comigo. Ó, tá vendo o entretanto? A banca quer saber se esse entretanto tá falando de oposição. Tudo bem? Até aí, tô amando, tá tudo bem. A única coisa que eu tenho que dar uma verificada lá é, tratando-se de CESP, você tem que ser um cara meticuloso. Você tem de ver se é uma adversidade entre a informação expressa no período de que faz parte, se a oposição que há é entre esse período de que faz parte e a informação expressa nos períodos que o antecedem. Então, vou repetir. Você vai olhar para esse período lá. Então, vamos juntos. Olha aqui. Então, ó, a maioria dos catadores autônomos. Então, nesse período está falando. Então, eu vou ler e vou ver do que ele está falando. Ó, nesse período, ele diz assim, ó. A maioria dos catadores autônomos, entretanto, é moradora de rua desempregada. Tá bom? Então, tá falando coisa ruim, né? Triste. Agora, CESP é esquartejadora a parada. Eu tenho que ver se há uma ideia de oposição em relação aos períodos. Períodos é plural. Ou seja, se for oposição só em relação a esse período, vai estar errada. Mas se esse, entretanto, estiver fazendo uma oposição deste período com outros períodos no plural, vai estar certa. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado até com o plural em CESP. Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada nos períodos anteriores. Ah, Adriana, não precisa ler tudo? Não precisa, não. Olha só esses 2 aqui, ó, anteriores. Os estados e municípios, está falando dos estados e municípios, deverão adotar os novos parâmetros até agosto de 2014. Está falando dos parâmetros de coisa boa. Está dizendo que é uma nova lei que regula a destinação dos produtos, blá, blá, blá. Então, está falando de coisa boa, da lei. Ó, nesse contexto, a lei propõe incentivos dos municípios para a organização desses trabalhadores. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Aí sim, agora eu entendi que tá linda.
certa. Por quê? Porque o entretanto traz uma adversidade entre a informação expressa no período que faz parte e os períodos porque os períodos anteriores falavam de adoção de medidas, notícia boa, olha como vai ser legal. Entretanto, aí vem a mudança ali. Vá para o polo negativo. É moradora de rua, desempregada, a maioria não tem acesso ao mercado de trabalho formal. Coisa boa, coisa ruim, certa. Muito legais as provas do SESC, mas você tem que ser atento, não é, pô, tá certo e vou, tchau. Não. Questão 37. Questão 37, a banca vem. No trecho, aí a banca traz um trecho que diz: um par de pernas humanas pode ser diferente de outros, mas a substituição de um par por outro não faria uma diferença suficientemente grande. Aí a banca pergunta se, no último período do texto, que é esse período aqui, a substituição de mais por entretanto manteria a correção, a coerência. Traduzindo, e sentido, Adriana? Não perguntou de sentido, mas a gente aproveita para ver se manteria o sentido. Esse mais aqui, esse mais é o quê? Sim, porque você sabe que o mais pode ser aditivo, se ele tiver um valor de mais também. Então, vamos ver se ele é aditivo ou se ele é adversativo. Ó, como é que eu faço? Colchete. Um par de pernas pode ser diferente do outro. De outros. Tá falando de diferença. Aí depois ele diz, mas a substituição de um par por outro não faria diferença. Pode ser diferente, não faria diferente. Esse mais é sim adversativo. A banca quer saber se pode ser trocado por entretanto. Sim, manteria a correção? Sim. Manteria a lógica? Sim. E o sentido? E o sentido? Certo. Porque traz ideia de oposição. Outra que eu tive que colocar o texto todo, senão você não ia conseguir, é essa 38. Vem para 38. Na 38, CESP, PRF, vem na mesma. Repare que quando é polícia é pior. Prova para polícia é sempre mais de alto nível. Né? Então, eu sempre assim. Cara, para fazer prova de PF, ainda mais Polícia Federal. CESP, as provas de português são muito tops. São provas de nível de fiscal, sempre, porque a banca... Aí o cara fala, mas para que o policial vai ter que saber português? Pô, jura que eu tenho que responder essa pergunta? Então vem, ó. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Olha o que a banca faz. Ela coloca lá um contudo, presta atenção, o primeiro período do terceiro parágrafo. São aquelas questões mais difíceis. Esse aqui é o terceiro parágrafo. Eu tive que colocar o segundo, senão você não ia saber. A banca quer saber se o primeiro período é isso aqui, ó, período. Então, a banca quer saber se eu posso colocar o contudo aqui. Tudo bem? Tá? Então, olha para cá. Posso colocar o contudo aqui? A banca quer saber. Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. Presta atenção. Aqui, vou logo te mostrar uma coisa, ó. Essa crase aqui, a nosso dispor. Dispor é substantivo, é um verbo que está substantivado no masculino. Posso usar crase antes de masculino? Nosso dispor? Não. Só em ver essa crase, isso te ajudaria. E tem errado. Tá. Prejuízo de correção gramatical. Mas vamos ver de sentido? Vamos ver o contudo, se poderia. Presta atenção, a banca pegou no colo quando colocou essa crase aqui horrorosa. Mas se não tivesse essa crase, eu poderia colocar o contudo? São aquelas questões de alto nível em que a banca traz dois períodos e quer saber se pode colocar a conjunção ali no meio. Então, vamos lá. Ó, já não tinha um porém? Sim. Então, veja, posso colocar um contudo? Ó, você entendeu? Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. Cara, tinha um porém já mostrando que esse parágrafo trazia oposição em relação ao anterior.
Entendeu? E aí, por quê? Porque o anterior falava coisa boa, ó, mais iluminada, e esse aqui fala de coisa ruim, custo ambiental alto. Então, já havia uma ideia de oposição. Pois bem, item errado, não por causa do contudo, porque o contudo é igual ao porém. Havia uma ideia de oposição. Na verdade, o problema foi essa crase. Tá bom? Bora. 39. Aqui, a banca diz: entre as orações que compõem o período, não é preciso trabalhar com esses temas ou sequer saber que existem. Estabelece-se uma relação sintático-semântica de alternância. Você já, depois de tudo que você passou, isso é lazer. Porque você já passou pela FGV. A banca está perguntando se há uma relação de alternância nesse ou. Alternância é igual a exclusão? Não. Alternância é diferente de exclusão. Exclusão é aquele valor alternativo. Então, é disso que a banca está falando e eu já te ensinei esse negócio. Então, a gente tem que ver se há ações que se alternam ou se há ações que se excluem. Então, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó. Felizmente não é preciso trabalhar, ó. Felizmente não é preciso trabalhar com esses temas. Trabalhar com esses temas. Ou sequer saber que existem. Olha para mim. Isso é alternância? Trabalha com os temas, sabem que eles existem, trabalha. Isso é alternância? Ou é exclusão? Tipo, ou o cara trabalha com isso, ou ele nem sabe que isso existe. Porque, vamos lá, são duas opções que se excluem. A pessoa trabalha com isso, ou desconhece. Concorda? Então, não há valor semântico de alternância. Item errado. Há um valor semântico de exclusão. Esse sequer aqui ainda salvou tua vida. Tipo, mostrou o outro extremo. Que top essa questão do CESP. Eu acho que ela te ajuda a entender se até agora você não tiver entendido. Muito legal, né? Que é a exclusão. Bora mais. 40. Essa aqui, coisa linda. Essa aqui foi aquela, quando eu comecei a aula, eu comentei. Cara, eu sou muito bolada com essa questão, até porque conjunção é um assunto no qual eu me debrucei muito, assim. Eu amo conjunção, fui a fundo disso. Cara, e há coisas assim de conjunção que eu nem vou te falar, que você não precisa saber, tá bom? Mas o ou, há vários estudos acadêmicos pelo ou, em relação ao ou. Quer dizer, o ou é uma loucura, o ou é uma loucura. Essa questão do CESP, cara, quando eu fui ver, eu falei assim, teve um monte de gente respondendo a questão, explicando a questão, mas uma coisa, eu fiquei bolada com uma coisa nessa questão, e eu vou dizer no que eu fiquei bolada, e depois eu vou te dizer que só com uma assessoria jurídica, eu precisei de uma assessoria jurídica para me convencer dessa questão. Então, vou te mostrar. Ó, 40. No trecho, a banca queria trocar o ou por e. A vantagem para o cara que fez a prova é que ela só falou em correção gramatical. E quando fala em correção gramatical, realmente você não precisa pensar em sentido. Então não precisava nem pensar em sentido. Tudo bem? A questão em si tá mole. Tá mole. Porque a banca diz que prejudicaria a correção. Ó, aqui entre nós, ó, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político. Beleza, a troca do ou por e prejudicaria a correção? Putz, a banca pegou no colo. Prejudicaria a correção? Tipo, vai falar errado? Não, não está errado. Ó. O poder de tributar está na origem do Estado e do ente político. Não, prejudicaria? Não, não prejudicaria. Item errado, tudo bem? Mas é claro que eu não poderia ficar só nessa explicação, putz. Aí eu fiquei, putz, mas tá. Mas esse ou? Aí houve muita gente falando, ele não prejudicaria a correção, mas mudaria o sentido. Eu falei, cara, isso não muda o sentido. Tipo, eu não me convenci. Esse ou, ele não prejudicaria a correção, nem o sentido. Nem o sentido. Sabe por quê? Esse ou tem valor de e.
E eu fui a fundo nisso. Aí eu fui lá, busquei assessoria, conversei com o meu amigo, Guerrinha, e fui conversar com ele. Eu falei, cara, o poder de tributar, estando na origem do Estado, ele não está na origem do ente político. Porque se ele, preste atenção, nem o sentido prejudicaria. Porque esse ou é igual a e. Porque, veja, só seria diferente de e se ele só pode estar na origem do Estado ou na origem do ente político. Só que não. O poder de tributar, dependendo da... Ele me explicou um monte de coisa que eu esqueci. Se quiser, eu mostro o áudio dele que eu guardo até hoje. Mas eu não vou conseguir explicar toda a questão do poder de tributar, não. Mas eu só sei uma coisa, que o poder de tributar, ele pode estar na origem do Estado e ele pode estar na origem do ente político. Então, ele pode estar em ambas as origens. Esse ou, então, não me venha com essa dizendo, é só correção. Não é tudo. O ou tem valor do e, porque não tem que escolher, ou o poder de tributar está na origem do Estado ou na origem do ente. Não, ele pode estar na origem de todos. Então, não mudaria nem o sentido, tá bom? Muito top esse negócio de ou, muito top. 41. E aí, tá achando fácil ou difícil? Melhor ou pior do que as anteriores? Aproveite, 41. Aqui a banca está querendo de novo colocar um ou. Lá vem questão de ou. As de ou são as piores. A banca quer saber o seguinte, a correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado. Se fosse inserida, agora ela está dizendo que o sentido seria alterado. Se fosse inserida a expressão ou de logo após brucelose. Então ela está querendo colocar o ou de aqui. Ou de. Tá querendo colocar o ou de aqui. E tá dizendo que a correção seria mantida e o sentido seria alterado. Vamos embora ver como é que estava. Era assim. Isso tem a resultado de brucelose. Uma infecção crônica contraída durante a guerra. Beleza, brucelose aqui é igual a infecção crônica, porque infecção crônica, no texto original, sem o ou, antes de eu colocar o ou, infecção crônica é aposto. Está explicando. O que é aposto? Aposto é dizer o mesmo com outras palavras. Então, estava explicando. Se eu colocar o ou, aí eu vou ter duas alternativas. Então, vai deixar de ter valor de explicação para ter um valor explicativo. Perdão, vai deixar de ter um valor de explicação para ter um valor alternativo. Vai ser uma coisa ou outra. A banca diz que o sentido seria alterado. Sim, certo, seria alterado. Repito, porque de explicação passaria a ter um valor alternativo. Explicava. Vai passar a ser alternativa, tá bom? Bora mais, questão 42. A conjunção seja, nas linhas 3 e 5, seja... Cadê a 5? Seja... que estabelece uma relação de coordenação entre ideias, poderia ser substituída pela conjunção quer, sem prejuízo para a correção gramatical do período. Não precisa nem ler isso daqui, seja, seja, quer, quer. O outro lá vai dizer, não pode não, porque seja é verbo ser, quer é verbo querer. Você não, você vai dizer, meu filho, olha só, seja, seja, quer, quer, não são verbos, são conjunções alternativas. A banca pergunta, sem prejuízo para a correção gramatical? Isso mesmo, também sem prejuízo de sentido, certo? São conjunções alternativas. Vamos embora mais, questão 43. Na linha 15, a conjunção portanto encerra uma ideia de conclusão. Em relação ao que se afirma no período anterior com CESP, você tem que ser esquartejador. Lembra que numa questão ela falou períodos? Nessa questão ela está falando período. Vamos ver se é em relação ao período anterior. O período anterior está aqui. E o portanto está aqui. Tá, vamos ver, Vamos ver o período anterior, então. A ideia favorável ou desfavorável sobre a pessoa vem de fatos exteriores.
E isso afeta positiva ou negativamente, no caso do comportamento preconceituoso, o julgamento sobre a pessoa e os seus atos. O preconceito, portanto, pode ser positivo ou negativo. Entendeu o que a banca quer saber? Se é uma ideia de conclusão em relação a todo o período. Entendeu? O outro lá nem lê. Você lê com cuidado. Realmente, ó, isso aqui é conclusão de todo o período anterior. Porque no período não é só de parte do período, é de todo o período. Que ele está dizendo, a ideia favorável ou desfavorável vem de fatos exteriores e isso afeta positivo ou negativamente. Portanto, o preconceito pode ser positivo ou negativo. Estaria errado se não fosse de todo o período anterior, se fosse só de parte dele, como em outras questões a banca fez. Toda vez que ela falar períodos, no plural, você vai olhar mais de um período. Quando ela falar período anterior, tem que ser o período todo para que esteja correta, tá bom? E foi o caso. Bora mais, questão 44. Mantém-se a correção gramatical do texto e suas informações originais ao se substituir, portanto, essas são as mais fáceis. Ó, quer trocar o portanto por qualquer um dos seguintes termos, por isso, logo, por conseguinte. Tudo bem? Então vem comigo, vem comigo. Ó, logo, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Certo. Bora mais, essa tá mole. Essa aí é só coordenação motora. 41. Coordenação motora, porque é só o cara que decorou, concorda? Ó, sem prejuízo do sentido, o termo destarte poderia ser substituído por contudo ou todavia. O cara que decora nem precisa ir ao texto. Destarte é conclusivo, é igual a portanto. Essa vai para a sua lista que está sendo confeccionada. Ó, destarte é igual a portanto, é conclusiva. A banca quer trocar por contudo, todavia. Errado. Ah, coordenação motora, essa daí também. 46. Com deslocamento da conjunção pois para o início da oração. Aí, tá aqui o trecho, a banca quer deslocar esse pois, e ela diz que se preservaria o sentido original. Essa aqui também tá dominada, tá dominada. Por quê? Porque tá depois do verbo. Na posição em que está, é conclusiva, porque está deslocada. A banca quer ir para o início. Quando vai para o início, deslocado é conclusivo, vai para o início, aí muda o sentido, porque vai ser explicativo ou causal, dependendo lá do contexto. Preserva-se o sentido? Não, porque era conclusivo, vai passar a ser explicativo, enfim, errado. Bora mais, está acabando, aproveite, 47. No trecho, aí a banca traz um trecho. Porque também tinha orgulho de ser datilógrafa. Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o termo porque fosse substituído por quanto. E aí? Diz para mim. Pô, na 47, também coordenação motora. O cara decorou que por quanto é igual a porquê. Ele não precisa nem ir ao texto. Por quanto é igual a porquê. Por quanto é igual a porquê. Por quanto é igual a porquê. Por quanto não é portanto. Por quanto é porquê. Então, posso trocar o porquê por quanto? Pode. Seja ele causal ou explicativo. Não importa por quanto é igual a porquê. Por quanto é igual a porquê. Certo. 48. Vamos ver. Última. Vamos ver se é a coordenação motora. Vamos ver. Aproveite. Última. Para almoçar. Só vai almoçar se merecer. Vai. Mantém-se as informações originais e a correção gramatical do texto ao se substituir, pois, por qualquer um dos seguintes termos. Já que, visto que, uma vez que, por quanto. Olha o por quanto aqui. Adriana, o que eu tenho que fazer numa questão como essa? Você tem de ir ao texto para ver se o pois é conclusivo ou não. Se ele for conclusivo, está errado. Se ele for explicativo, aí está certo. Você tem de ir ao texto. Era só ir ao texto para ver. Ele não está antes do verbo? Está. Se estivesse depois, seria conclusivo. Mas não está, está antes. Esse pois é explicativo. Ele afirmou que o secretário escolar é mais do que um mero executor. Depois ele explicou o que ele quis dizer com isso. É um profissional que tem em mãos dados essenciais. Então, esse pois está antes do verbo, é explicativo. Posso trocar por já que, visto que, uma vez que, por quanto? Sim, porque por quanto é igual a por quê? Por quanto é igual a por quê? Por quanto é igual a por quê?
Por quanto, não é por tanto. Vai almoçar assim, ó. Vai almoçar assim, ó. Você vai almoçar, vai acordar à noite falando. Por quanto é igual a por quê? Por quanto não é por tanto. Por quanto é igual a pois. E quando é que o por quanto vai ser igual a pois? Quando o pois estiver iniciando a oração. Se ele estiver deslocado, o pois deslocado, ele não vai ser igual a por quanto. Olha para você falar no almoço agora, quer ver? Presta atenção, jogue essa frase no almoço, ó. O pois é igual, anote aí. O pois é igual a por quanto se ele estiver no início da oração. Se estiver deslocado, será igual a por tanto. Olha, rimou um pouco. O pois, anote isso daí, anote. Não é brincadeira, é sério. Ó, o pois é igual a por... De novo. O pois é igual a por quanto se estiver no início da oração. Se estiver deslocado, é igual a por tanto. Olha que coisa linda. Pois pode ser igual a por quanto, pois pode ser igual a por tanto. Tudo depende. Faça isso, jogue isso. Ó, pois, fale isso na fila de inscrição. Pois pode ser igual a por quanto e pode ser igual a por tanto. Sabia? Aí o cara vai olhar e vai falar, hã? Não sabia? Então beleza, boa prova. Ó, eu falei do Guerrinha hoje. Guerrinha, para mim, é um mestre dos mestres, né? E ele me deu aula na época que eu estudei para o TJ. E ele falava umas coisas que também ficavam ecoando na minha mente. Professor bom é esse que entra na tua vida e depois tu quer se livrar dele e não se livra. Quando eu pedi a orientação para o Guerrinha sobre essa coisa do direito, do ente político, né, do Estado, eu ouvi a voz do Guerrinha no áudio, cheguei a me emocionar. Ele falou, Adriana, para com essa palhaçada. O Guerrinha é meu amigo agora e ele, né, prefaciou meu livro. Mas toda vez que eu escuto a voz dele no áudio, eu me emociono, porque eu me lembro da época em que eu estudava e que a voz dele, eu acordava pensando, ouvindo a voz dele. E naquela época lá, não tinha esse negócio de videoaula, de cast, estratégia cast. Não, era o gravadorzinho que eu colocava no carro do namorado, do boyzão lá. Eu colocava no carro dele, porque já estava de eu não queria mais conversar com ele, não, eu queria era passar no concurso. Aí a gente saía à noite, beleza, para dizer que eu estou fazendo alguma coisa, eu ia lá, colocava no carro do boyzinho, aí eu colocava lá, ficava escutando a voz do Guerrinha. Cara, hoje, quando eu escuto a voz do Guerrinha no áudio, eu falo, putz, Guerrinha. Aí ele disse ser brega, eu fico emocionada, né? Porque eu acordava na madrugada falando, comarca de primeira entrância. Entrância não é o mesmo que instância. Já tô loucona. Ó, beijo para você. Então, repita comigo. Por quanto? Não. Pois pode ser igual a por quanto? Se for igual a por quê? No início da oração. Se for deslocado, é igual a por tanto. Tudo bem? Amo vocês. Olha. Tchau. Desliga você, Leni. Muito obrigada, tá? E se a gente não descontrai, se a gente não relaxa, a gente não aprende, né? Quanta coisa você aprendeu hoje. Cara, que orgulho de você. Você conseguiu, tá bom? Próxima aula, subordinativas. Depois, tudo misturado, tá bom? Beijo, amo vocês. Bom fim de semana.